Voto longuíssimo de Luiz Fux ainda não terminou, mas nós temos a alegria de receber aqui o deputado Ivan Valente para comentar um pouquinho. Está comigo também o Evandro Ebro, diretor de jornalismo do My News. Deputado, o que o senhor está achando do voto de Luiz Fux? Bem, não há dúvida que ele surpreendeu, porque ele está fazendo um voto que vai demorar 15 horas no mínimo, né? E eu acho que ele quis causar. Ele sabe que ele é um voto isolado dentro do Supremo Tribunal Federal. O que não ficou claro é que, na verdade, ele fez um voto de ataque ao próprio Supremo Tribunal Federal, entende? E ele, na verdade, mostrou-se cínico, provocador e, num outro sentido, ele está hostilizando o Supremo. Ele está hostilizando o Supremo, dizendo que não há nenhuma prova contra ninguém, ou seja, a pesa acusatória, o PGR e o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, não tinham prova nenhuma para acusar ninguém. Isso é um absurdo. As provas são robustas, são abundantes, e ele fez questão de esticar, entendeu? De hostilizar para servir ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: primeiro, nós já temos aquele passado dele. Quer dizer, em Fux nós confiamos, que vem lá da Lava Jato. Mas ele teve a pachorra de dizer há 3 meses atrás que o resumo da denúncia do Alexandre de Moraes era perfeita, formidável, usou termos desse tipo. E hoje o que ele falou é o seguinte: não serve para nada essa denúncia, eu vou absolver todo mundo diante da gravidade do fato. A terceira questão é essa, a gravidade do fato. Ele comparou, na digressão dele, entende, uma pedrada em banco dos black blocs, entende, a um golpe de Estado planejado, sistemático e continuado. O Bolsonaro queria se perpetuar no poder com a ajuda do alto comando. Ele falou que não tem organização criminosa, entende? E ele falou que o Bolsonaro não há prova nenhuma. Tem milhares de provas. O Bolsonaro, ele deu declarações, ele participou de reuniões. Eu quero finalizar falando da reunião com os comandantes, entendeu? Por que se abortou a operação Punhal Verde e Amarelo? Exatamente porque teve uma divergência do comandante do Exército e da Aeronáutica contra o outro que ele absolveu, da Marinha, que falou: vou botar as tropas na rua. A minuta do golpe não existiu uma, existiu 2 ou 3, entende? Na sede do PL, entende? Lá na casa do Anderson Torres e no Palácio do Planalto, mais do que isso. O general Mário Fernandes mesmo falou: tirei da minha cabeça isso aqui, inclusive matar o presidente da República, matar o vice e matar o presidente do TSE, que na época era o Alexandre de Moraes. Então é lógico que para a sociedade civil, para a opinião pública, para a imprensa, para todos que acompanham esse processo há tanto tempo, ele não pode criar uma versão fantasia. Eu até brinquei, ele foi mais além de que todos os advogados, sendo bolsonaristas ou não. Tanto que os advogados queriam só redução de pena. Eles não falaram que ele era perseguido. Ele terminou a digressão dele dizendo: o Bolsonaro é inocente, ele é um perseguido político. Isso é um absurdo total. Deputado, eu vou libertar o senhor tem que pegar um carro. Eu sei, mas ele foi super gentil nos atender. O senhor volta aqui amanhã para acompanhar? Eu vou ver ainda. Eu era viajar amanhã cedo, mas talvez eu vou sacar. Que tem muitas emoções aqui ainda. Agradecer muito ao deputado Ivan Valente a gentileza de nos atender. Evandro, o voto do Luiz Fux dá tantas nuances, mas o deputado Ivan Valente tocou num tema importante. Muitas comparações infelizes, né, Evandro? Que ele fez durante o voto. Eu só queria começar antes, Afonso. A gente vai dar daqui a pouco no site uma matéria da Mara Luque, nossa jornalista, comandante do canal, um bastidor referente ao ministro Luiz Fux, que é uma jogada política. A interpretação, a Mara ouviu as fontes dela, de que foi um voto muito mais político do que jurídico, e a gente vai falar disso daqui a pouco, e foi mesmo, e que ele tá de olho, mordido pela mosca azul, de olho no Palácio da Guanabara disputar o governo do Rio em 2026. Ele completa 73 anos ano que vem, e ele teria mais 2 anos naquela obrigatória, que ele tem que sair, que tem que deixar, mas ele anteciparia a saída dele do Supremo Tribunal Federal para tentar
disputar o governo do Rio. Bom, com o discurso desse, ele poderia ser até a opção da direita para disputar com o prefeito Eduardo Paes, que é hoje o favorito para vencer lá, Afonso. Pois é, Evandro, eu penso assim, todo mundo tem que zelar pela biografia, o Fux está zelando pela dele, né? Eu não acho que é o melhor caminho, mas será que vale tudo isso para uma disputa eleitoral, né, Evandro? O Luiz Fux, ele, enfim, é um ministro muito longevo aqui no Supremo, tem votos importantes e tal, mas aqui 14 anos no Supremo, ele está um anticlímax geral, você vê que os ministros, ele falou assim, o Moraes é meu amigo, a gente diverte, mas o Moraes nem olhou para ele, tá climão, né? Gente, a gente acompanhou para e passo no Twitter durante todo o dia, e essa específica está Xandão impassível. A hora que ele fala isso, a gente não tem dissenso, a gente tem dissenso, mas não discórdia, ele é meu amigo, a gente, enfim, o Xandão, o Alexandre de Moraes, do jeito que estava, ficou, não moveu. Foi esse clima, foi um constrangimento o voto do ministro Luiz Fux. Está sendo e continua. A gente está no intervalo aqui e vai seguir hoje ainda, porque tem mais 5 votos sobre 5 réus. Ele individualizou, né? Individualizou. Ele fez Mauro Cid, fez Almir Garnier e fez Bolsonaro. Agora ainda há 5 aí para ele falar. Vamos falar do Bolsonaro, vamos direto no mais importante. No mais importante. Ele não viu nenhuma responsabilidade do Bolsonaro alguma. Nenhum dos 5 crimes. Das 5 acusações que são notificações que são feitas com ele. Minuta do golpe, não passou nenhuma por ele. Questão do 8 de janeiro, é que essas pessoas do 8 de janeiro, o Bolsonaro sequer conhecia, não passou por ele também, não teve nem ideia disso. A abolição do Estado Democrático de Direito também o Bolsonaro não teria nenhum envolvimento nisso. Enfim, outras acusações que teve. A democracia, o Bolsonaro jamais fez. Ele ignorou solenemente a peça do procurador, tensionou muito, tocou muito na questão das frases dele, das falas do Bolsonaro. Só sai preso, morto, não vou para seus canalhas, não vou para cadeia, aquelas ameaças todas que ele fazia no 7 de setembro, que inflamou os seguidores dele, que fez as pessoas, os seguidores, irem para a porta do Alexandre de Moraes, ameaçar o Alexandre de Moraes, soltarem foguete aqui, isso tudo até antes do 8 de janeiro ainda. Enfim, foi muita balbúrdia feita por ele. E ele simplesmente ignorou, ele falou, fatos não são atos executórios. Ele usou muito essa expressão, não teve ato executório. Ele acredita na tese de que só discutir, só pensar não significa praticar, o que é o contrário do entendimento do Paulo Gonet e também do Alexandre de Moraes, Afonso. É o Rodrigo Vicente que está aqui cobrindo também, ele falou uma coisa interessante, o Moraes ele encadeou tudo, né, Evandro, para mostrar como tudo é conectado. E o Fux fez o contrário, falou, é tudo tão desconectado, não tem a ver uma coisa com a outra, não dá para relacionar. Então ele foi desconstruindo que o ministro Alexandre de Moraes mostrou que há um encadeamento lógico de ações e tal. Daí até ele falar que não entende que há uma organização criminosa, né? É um dos pontos que ele coloca ali no voto. Evandro, a expectativa é para que se termine esse voto ainda hoje, amanhã libere para Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Aí a gente precisa dimensionar. O voto do Fux ele é polêmico, ele causa muito ruído, mas é 1 de 5, né, Evandro? A ideia é que Bolsonaro continue condenado, que todo mundo do jeito que... Ou seja, o Fux é minoritário. Nós não saímos aqui hoje com a manchete Bolsonaro está condenado. Ele está 2-1. Muito provavelmente Carmen Lúcia e Zanin vão dar um voto pela aceitação, uma aceitação da denúncia, pela condenação do Bolsonaro, 4-1, provavelmente. Agora, muito importante a gente estar de olho amanhã no voto da Carmen. Como é que vai vir? Ela vai ter que recalcular esse voto ou não. A gente ouve muito também, os ministros vão ignorar o Fux, deixa ele lá, ou vão responder, entendeu? Há uma possibilidade também, a gente ouviu aqui dentro do Supremo, do Moraes vir a pedir um tempo, uma parte da Carmen para poder rebater o Fux. E o que aconteceu hoje? Ninguém fez qualquer parte. O Fux está falando, sei lá, quantas horas, desde 9 da manhã até agora, quase 12 horas. Eu não sei, e não vou falar para não ser errado, mas eu entendo que é um dos votos mais longos da história do Supremo. Vamos ver quais são, mas está entre os mais longos. Muito maior que o relator, né? Provavelmente um dos mais controversos votos por ter ignorado tanta prova, não ter... Os advogados, gente, eles ficavam perplexos.
Olha o que o Fux fez no voto dele. Ele comparou com o Mensalão. O Mensalão, sim, ele entendeu ser uma quebra do Estado Democrático de Direito. Ele comparou o que aconteceu, comparou não, ele tratou, por exemplo, como algo muito mais grave a ação dos Black Blocs em 2013, que estava aqui. Por acaso, eu cobri os dois, quando teve quebra dos Black Blocs, que até viraram um carro, botaram fogo. E eu cobri o 8 de janeiro, não tem nem comparação. Ah, sim, Black Blocs foi uma bagunça, foi algo que ia acontecer. Quem fez aquilo, se não foi, deveria ter sido responsabilizado, mas absolutamente não se dá para comparar com o que viu o 8 de janeiro, porque não foi só um ato de chegar, veio todo um planejamento que aconteceu. O 8 de janeiro foi o cume, né? E acho que é isso que espanta do voto do Fux, né, Evandro? Vendo o voto dele, parece que não teve nada. Parece que a gente está falando aqui de uma coisa que não tem nada. Então, assim, ele parece que foi um domingo no parque mesmo, como colocou outro. Então é uma pena, né? Isso aí. Um aspecto que você quer trazer? São tantos aspectos que a gente quer trazer. O Moraes deve estar muito chateado para ficar numa expressão leve, não precisa rompir, muito chateado, porque uma parte que deve ter o atingido muito, o Fux desconsiderar a tentativa de eliminar fisicamente o Moraes. Ele chegou a ver, eu não lembro para quem, foi o Mário Fernandes, conta que o Bolsonaro relatou isso para ele, falou isso para ele. E o Fux vira e fala, mas isso não tem prova, não tem essas provas nos autos. Quer dizer, o sujeito foi, declarou, e não tem prova. Você quer que tenha prova de que recibo de que é para eliminar o ministro Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin? Quer dizer, não se tem prova disso, né? Quer dizer, foi um voto muito, muito descompassado com o real, para a gente que vem vendo as provas, aos montes, né? Os bobotões aí, e chega a esse voto é frustrante, assim, não condenado a 5 em nenhuma. O Bolsonaro não teria culpa em nada ali, que assim, não dá. Foi difícil de engolir. Olha, nós vamos ficar aqui acompanhando e com o compromisso de voltar com mais atualizações do voto do Fux. Só registrar que também foi completamente absolvido o almirante Almir Garnier. O Almir Garnier foi o único dos comandantes que se colocou à disposição. O Fux derrubou à disposição do Bolsonaro. Os comandantes da Aeronáutica e do Exército se recusaram até no voto dele. O Alexandre de Moraes falou, precisamos de ter orgulho do Exército e da Aeronáutica. Se atribui ao fato deles não aderirem a razão de não ter acontecido um golpe, né? Os dois outros comandantes. E o Mauro Cid foi condenado na abolição do Estado Democrático de Direito, das várias, sobrou por delator. Bom, quero que você que siga nos acompanhando, deixe o like e nós voltamos na programação do My News para atualizar você. Grande abraço. Tchau, tchau.